começa a alertá-los. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que dormem em Cristo, eles estão no chamado paraíso. Diga comigo, paraíso. Pastor, o que é o paraíso e onde fica? O paraíso é o lugar para onde vão todos aqueles que dormem em Cristo Jesus. Ou seja, que morrem salvos. Porque a Bíblia nos diz algo tremendo em Hebreus, capítulo 9, a partir do 27. A Bíblia diz assim: assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Jesus virá segunda vez. Oh, glória! Quantos creem nessa verdade? Dá um glória a Jesus aí. Então morreu salvo, está salvo. Ouçam o que eu vou lhes dizer esta noite. Isso é profético. Não existe purgatório, senhores católicos. Não existe reencarnação, senhores espíritas. Não existe sono da alma, senhores adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová. Não existe mansões com virgens, senhores islâmicos. Não existe outro lugar senão ou o céu ou o inferno. Jesus nos diz que depois da morte segue-se o juízo. Morreu salvo, está salvo. Ninguém tira de você a salvação. Agora morreu sem salvação, não tem mais como se salvar. Não adianta reencarnar, não adianta pagar a lei do karma. Não adianta fazerem missa ou rezarem por alguém. Porque morreu salvo, está salvo. Morreu sem salvação, está sem salvação eternamente. Mas louve a Deus porque você está vivo. E para os vivos há oportunidade de arrependimento. Aleluia, oh glória. Deus, quando olha dos céus para a terra, ele enxerga três povos. Porque Deus trabalha geralmente nos tercetos. Tercetos, os grupos de três. Deus trabalha nisso. Perceba uma coisa. Deus olha do céu para a terra e vê três povos. Judeus, gentios e igreja. Jesus virá. Quem crê, diga glória a Deus. Para os judeus ele virá como Messias. Para os gentios ele virá como juiz. Para a igreja ele vem como noivo. A Bíblia trabalha neste quesito de tercetos. Perceba que a Bíblia diz em Deuteronômio 16:16 que 3 vezes por ano o homem deveria comparecer perante o Senhor. A Bíblia fala da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. A Bíblia diz que Jesus era, é e há de ser. A Bíblia nos diz que Daniel orava 3 vezes ao Senhor. A Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. A Bíblia também nos diz que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A Bíblia também nos diz que Jesus ao 3º dia ressuscitou. A Bíblia também nos diz que Abraão viu o lugar do sacrifício em Moriá ao 3º dia. A Bíblia nos diz que os serafins, em Isaías 6, diziam por 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Alguém sente essa glória aqui em nosso meio? A Bíblia diz que o tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Se nós formos, por exemplo, para o livro do Apocalipse, nós vamos perceber isso também. A Bíblia vai trabalhar com esses 3 aspectos. Jesus tem triplo ministério. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. A Bíblia nos diz que no Apocalipse, bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e, mais importante, aqueles que guardam as palavras dessa profecia. A Bíblia trabalha com 3 aspectos de juízos no livro do Apocalipse: selos, trombetas e taças. Fumaça, fogo, enxofre. Existem 3 inimigos grandes no livro do Apocalipse: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Os 3 serão derrotados por Jesus Cristo, nosso Deus. Não, você poderia dar um glória a Deus melhor com esse aí. Levante a voz e dê um glória para ele. É profético.
Então a Bíblia vai trabalhar nesses aspectos de três. E como Deus, ele sabe o que faz, nada que está na Bíblia é por acaso. Tudo que lá está tem um propósito. Tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Os irmãos estavam preocupados. Paulo, para onde foram? Fiquem tranquilos, eles estão no paraíso. Porque o paraíso é o terceiro céu, segundo está escrito lá na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos coríntios, capítulo 12, a partir do 1. Ele diz que o paraíso é o terceiro céu. Olha o 3 aparecendo de novo. Por quê? Porque o primeiro céu é chamado de céu auranos, no grego. É o céu atmosférico. Esse que você olha e você enxerga a olho nu. Não precisa de tecnologia para vê-lo. É só olhar para cima e você enxerga. O segundo céu é chamado no grego de mesorâneos. Meso, entre o terceiro e o primeiro. É o céu intermediário, é o céu estelar, espacial, céu dos planetas, céu das galáxias, céu das constelações. Este é o segundo céu. Este já é um pouquinho mais difícil o acesso, mas não é impossível. Já foi comprovado que o homem tem acesso a este segundo céu. E o terceiro céu é o céu de Deus, aonde estão todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, o nosso Senhor, estão lá. E a Bíblia diz que eles estão conscientes, porque eles estão em espírito. E o espírito é consciente. Aleluia. Não acreditem no que dizem os testemunhos de Jeová sobre o sono da alma. Eles dizem que a pessoa quando morre fica inerte, fica inconsciente junto com o corpo, a alma fica e só vai voltar à tona na ressurreição. Isso não é verdade? Jesus disse que após a morte, o crente fecha os olhos aqui e abre os olhos lá. Quem pode dar uma glória forte para Jesus? A bem da verdade é que estes céus, é muito interessante. Pastor, quantos céus existem? Eu não sei. A Bíblia não diz quantos existem. A Bíblia diz de 3. Ela fala de 3, mas não fala que só são 3. Os judeus dizem 7, pastor Elinaldo. Mas nós não cremos nessa numerologia, nem nesta cabalá judaica, apesar de alguns pregadores pregarem por aí, né? Mas nós cremos no que a Bíblia diz, e a Bíblia fala de 3. Paulo disse, eu fui até o terceiro céu. Isso implica mais um, senão ele tinha dito o último. Mas não cabe a nós sabermos quais são. Porque eu aprendi uma coisa, onde a Bíblia põe ponto final, a gente não coloca vírgula. Se a Bíblia não fala, deixa quieto, a gente só pode especular, mas não pode afirmar. Quem pode dizer amém? Então, pastor, como é que eu faço para ir para estes céus? Precisa ser salvo para ir para esses céus? Precisa ser salvo para ir para o primeiro céu, pastor? Não. Para ir para o primeiro céu é muito simples. É só ir lá numa agência de aviação, comprar uma passagem na Gol, na Azul, na TAM, na Avianca, sei lá onde você gosta de voar, né? E você voa, parcela em 10, 20 vezes, e você consegue ir para o primeiro céu. Não precisa ser salvo para ir para lá. Passou a ir para o segundo céu, me empolguei. Para ir para o segundo, dá para ir também, sem ser salvo? Dá, basta ser milionário. Aí você tem que desembolsar uma baita de uma grana, ir lá na NASA, fazer um curso de astronauta, e você desembolsa os milhões, e você vai num curso diferenciado. Você pega um ônibus espacial e chega no segundo céu. E olha que coisa tremenda, vai ver a Terra pelo lado de fora. Pastor, ir para o terceiro céu, aí já é complicado. Pastor, tem que ser salvo? Tem. Por quê? Porque o transporte é Cristo. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Você pode glorificar a Deus esta noite, sabe por quê? Porque você já está com a passagem garantida, carimbada, decretada. Você tem o céu, você vai para o céu. A igreja não é daqui, nós vamos subir!